se nós estivermos presente, olho no olho, né? Isso é importantíssimo. Então, pessoal, fico muito grata de tê-los aqui nessa reunião, tá? Todos os professores do ensino fundamental, anos iniciais, o EMAI e a Débora tocando essa empreitada maravilhosa aí, né? Eu sou Pebinha também, sou Peb 1 com muito orgulho e eu fico muito feliz, né, de poder falar com vocês. Professor dos anos iniciais é o professor que marca muito na vida de uma criança, mas muito. Quantas vezes que eu dei aula, né, para os meus pequenos, e eram os meus mesmo, porque a gente fica tão encantada e que ele aprende, e aprende cada vez mais. Quando você consegue que o seu aluno realmente faça aquilo que você está pedindo, né? Alfabetização, ler o letramento, não é verdade? Ler e escrever e também raciocinar. A matemática é muito gostosa, né? É muito boa. E eu vi os PPTs da Débora aí nessa ação, nessa formação que vocês vão ter, fiquei encantada de ver. Então, eu desejo, assim, uma excelente formação. Quero agradecer você, Débora, pela tua competência, tua garra aí, e agradecer também a Gislaine, que é a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, o qual eu quero parabenizar a todos do Núcleo Pedagógico. Quero também agradecer a Adriana Pérez, nossa supervisora, né, dos anos iniciais, sempre presente nas formações, acompanhando. E vocês, professores, que estão aí, tô vendo vocês aí na lida, né? Isso é fundamental, tô vendo o rostinho aí de vocês na sala. Eu fico muito feliz. Isso aí aumentou. Oi, gente! Oi! Ah, bom, agora ela me viu, né? Só tava no zap, muito bonito. Ah, que alegria ver isso, né, tô Pro? de olho, gente. Tô de olho. Mas é muito bom, isso é fundamental que vocês estejam aqui, mas logo, logo estarão aqui presentes conosco para que a gente possa estar atuando cada vez mais. Vocês sabem que vai iniciar nosso sistema de avaliação, né, da educação básica, que é o SAEB, que é uma avaliação externa, nacional. Em seguida, nós vamos ter a nossa avaliação. Olha aí a outra turminha! Muito bom! Vai começar também o SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo, né? E são duas avaliações importantes, mas que eu trago aqui para vocês, e vocês sabem muito bem disso, melhor do que eu, não é avaliar por avaliar. É a mesma coisa, Outubro Rosa. Eu ponho uma blusa rosa, algo cor-de-rosa, sou toda rosa, mas não vou no ginecologista. Não é verdade? Então não adianta nada. Então, meninas, se cuidem, tá? Então é Outubro Rosa, é minha ação de tato de cor de rosa, mas eu também tenho que fazer, né? Os meus exames. É a mesma coisa a avaliação. E é um sistema de avaliação, mas vamos fazer, mas vamos atacar aí o que o meu aluno precisa. Não é verdade? Como fazer? Como orientá-lo? Então é para isso que nós estamos aqui, para ajudá-los, né? A gente tem que ter essa humildade. Eu não sei fazer isso. Quando eu não sei, gente, eu pergunto, não é verdade? A gente não sabe tudo. Então a gente está aqui para aprender um com o outro. Eu sei que eu posso aprender muito com vocês aí, viu? Vocês me trazem coisas excelentes. Eu vejo cada vídeo que vocês postam, os diretores encaminham para nós aqui, eu fico encantada de ver. Eu acho que eu falei demais, né, Débora? Eles estão em ATPC, mas é fundamental eu estar aqui conversando com vocês,
parabenizar pelo Dia do Professor, que foi dia 15. Dia do professor é todo dia, né? Dia do funcionalismo público, do servidor, é aquele que serve, né? Então a gente tem que servir ao nosso próximo. Quando eu sirvo a uma pessoa, eu sirvo a mim mesma. Então, um beijo carinhoso e pego meu abraço aí, viu, gente? Aí, gostei, olha aí, Pro, adorei. Débora, passo a palavra, sucesso para vocês e que os nossos alunos realmente aprendam cada vez mais. Beijão, beijo. Beijo, obrigada, Pro. Eu queria ouvir, acho que a Super Adriana gostaria de falar também. Seja bem-vinda, Super Adriana. Obrigada, bom dia a todos. Desejo uma excelente formação, muito obrigada pelo convite, sempre parabenizo, faço minhas as palavras da nossa dirigente, vou estar acompanhando a formação e aí no final da reunião eu gostaria de fazer uma palavra final, se for possível. Tá? Parabéns e ótimo trabalho a todos, obrigada. Passo a palavra. Obrigada. Gi, você quer falar alguma coisa? Está presente? Estou, lógico, firme, presente, firme e confiante. Eu sei que tem muita coisa acontecendo hoje. É isso que eu ia dizer, né? Nós estamos com ações hoje aqui de formação com os professores coordenadores dos anos finais e ensino médio. Eles estão presenciais hoje. Semana passada foram todos, né? Anos iniciais, finais e médio. E essa semana nós estamos presencialmente com os PCs dos segmentos maiores. Queria agradecer toda a equipe do Núcleo Pedagógico. Nós estamos trabalhando aqui a todo vapor. Hoje eu tive uma conversa com os coordenadores referente às formações. As formações, elas estão acontecendo presencialmente e de forma síncrona, porque foi uma demanda, né, do MMR, da gestão integrada agora. Apareceu várias vezes em várias demandas aí das escolas que queriam formações para coordenadores, para professores, e nós estamos aí atendendo uma solicitação das próprias escolas, certo? Queria agradecer a todo o núcleo pedagógico, queria parabenizar você, Débora, pelo trabalho. Não é fácil estar sozinha aí à frente dos anos iniciais, né? Tem hora que eu deixo a Débora doidinha. Eu devolvo. Queria agradecer a supervisão que está sempre junto comigo, super parceiros. Eu só tenho a agradecer e agradecer principalmente a Provera, porque ela confiou demais no meu trabalho, confia, me botou aqui na linha de frente, né? E eu estou tentando corresponder à altura a essa confiança. Agradeço de todo o coração. Muito obrigada, viu, gente? Boa formação. Obrigada pela participação de todos, dizendo que, mais uma vez, essa formação foi preparada com muito carinho, pensando, eu adoro ver essa imagem do grupo juntos assistindo a formação, então espero que seja de bom proveito, professores, é para vocês, né, todo esse empenho, toda essa força, que eu consiga ajudar, que nós do Núcleo Pedagógico consigamos ajudar em alguma coisa, alguma angústia que tem aí na sala de aula com os nossos conteúdos. E aí eu sugiro para vocês, tenham material de anotação, pelo menos para mim funciona assim, tudo que eu anoto, depois eu resgato com mais facilidade, as anotações me ajudam bastante. Então, tenham sempre o caderninho de ATPC, né? A gente pede para que todo mundo lembre dos nossos combinados, para a nossa reunião correr com mais tranquilidade, manter os microfones desligados, manter o foco na nossa formação. O chat está à disposição, eu já agradeço de antemão o Danilo, que está de olho no chat para nós, e vai nos apoiar aqui, trazendo as dúvidas e os comentários. Danilo, a qualquer momento que tiver alguma situação, você pode me chamar, tá bom? Pode me interromper. E eu agradeço o seu apoio. Deb, eu só queria fazer uma palavra aqui. Queria dizer como é gratificante, né? Eu estou vendo aqui algumas escolas com o grupo de professor.
Isso é tão gostoso para a gente que está aqui ver, né? Eles todos juntos lá na outra forma, do outro lado, né? Numa formação que está sendo realizada. Parabéns, viu, pessoal? É muito, Sim, a eu que gente acabei fica de muito comentar. feliz, né, Débora? A gente fica com o coração cheio de ver o grupo juntos e de saber que a gente está seguindo, se apoiando, né? Muito bom. Então, vamos lá. Para a gente não ficar muito defasado aí no nosso tempo, vamos dar uma corridinha agora. Hoje o nosso assunto é o campo conceitual multiplicativo. A gente teve algumas informações para trás aí falando do campo conceitual aditivo, né? Daquelas situações que Verneau traz para nós. E hoje a gente vai passar para o campo conceitual multiplicativo, que muitas vezes assola nós, professores, porque as nossas crianças não compreendem o que elas têm que fazer com essas situações problema, né? Então, vamos tentar entender, da mesma forma que a gente fez com o campo aditivo, vamos tentar entender como o campo multiplicativo é entendido, para que a gente saiba que tipo de intervenção e que tipo de atividade vai fazer diferença. Então, podemos seguir, Paulo, para a nossa apresentação. Aí a gente tem a abertura, que foi feita brilhantemente já, a nossa apresentação de pauta, os objetivos, depois uma linha do tempo histórica sobre como o campo multiplicativo se desenvolveu, quais são as estruturas e ideias multiplicativas que nós temos que dar conta. Vamos fazer juntos uma análise de situação-problema, observar alguns registros de alunos para evidenciar a forma como eles pensam esses tipos de situação-problema. Deixo para vocês as referências e depois vamos fazendo o encerramento. Então, aí, seguindo, os nossos objetivos de hoje. Nós vamos refletir sobre as estratégias de apresentação e de resolução de problemas, refletir sobre a história do ensino das operações de multiplicação e divisão e como isso faz um eco até hoje na forma como a gente ensina, né? Analisar as diferentes estratégias de resolução de problemas do campo multiplicativo, refletir sobre metodologias que podem apoiar a nossa prática na sala de aula, identificar possibilidades de boas intervenções. O que é que eu faço quando a criança tem esse tipo de dúvida? E como que eu posso mediar essa situação de aprendizagem? Passando, o nosso próximo slide vai mostrar para nós já aí como que se desenvolveu ao longo do tempo a ideia do campo multiplicativo, como que ele veio se apresentando historicamente. Entre 1950 e 1960, o campo multiplicativo teve seu ensino centrado na memorização, né? Coisa que até um tempo atrás, pelo menos até a minha geração aí, herdou isso ainda na hora de aprender sobre a resolução de problemas do campo multiplicativo. Ainda nessas décadas aí, 50, 60, essa resolução de situação-problema estava restrita à adição de parcela. E a ênfase era na prova dos 9 e na prova real. Lembram disso? O ensino, a ênfase estava voltado para isso. E em meados de 1960, a ênfase foi na teoria dos conjuntos. Passando um pouquinho mais para frente, a gente vai lá para a década entre 80 e 90. Os destaques ficam por conta dos materiais que são utilizados, né? Cozinher, material dourado, o incentivo ao uso de jogos. E a partir de 1990, a ênfase passa a ser em situações problema até então, para ensinar o campo conceitual multiplicativo, e aí surge a valorização às estratégias pessoais. Até então, estava tudo muito centrado na memorização, e aí, a partir de 80, quando entram os jogos, entram os materiais que privilegiam um pouco mais o pensamento individual, aí a gente já tem a valorização de estratégias pessoais no entendimento do campo multiplicativo. Então, quais seriam as estruturas multiplicativas? Quais são as ideias que as estruturas multiplicativas trazem no campo de multiplicação e divisão, viu, gente? Lembrando, assim como o campo aditivo é composto por adição e subtração, que são ideias complementares, que andam juntas, no campo conceitual multiplicativo, estão juntas as ideias de multiplicação e divisão.
Então, quando a gente fala de campo multiplicativo, a gente vai ensinar tanto problemas que se resolvem com multiplicação, quanto problemas que se resolvem com divisão, tá bom? E aí, o que é importante, pode manter, Paulo. Isso, o que é importante a gente entender sobre as ideias do campo multiplicativo? É importante porque se a gente não tiver essas ideias claras para nós podemos estar ensinando sempre o mesmo tipo de problema, só porque se resolve por multiplicação ou divisão, e a gente não percebe que existem ideias diferentes, que exigem coisas diferentes das crianças, e que também são do campo multiplicativo. Então, é muito importante a gente entender que no campo multiplicativo a gente trabalha com ideia de proporcionalidade, com ideia de comparação, ideia de configuração retangular e ideia de combinatória. Então, quando a gente faz esse trabalho em sala de aula, considerando o campo multiplicativo, nós temos sempre que voltar para as atividades que a gente escolhe e verificar se essas 4 ideias estão presentes nas atividades. Óbvio que não precisa aparecer as 4 ideias dentro de uma aula só. Até porque usando as metodologias ativas aí, que geram um pouco mais de tempo para que as crianças pensem e tragam também suas ideias, a gente não pode querer resolver tudo numa aula só, a gente precisa de tempo. Mas ao longo do tempo, para considerar que a gente perpassou por todas as necessidades do campo multiplicativo, a gente tem que ter abordado essas 4 ideias. E hoje eu vou trazer exemplo para vocês de cada uma dessas ideias. Que tipo de problema nós olhamos quando falamos de proporcionalidade, quando falamos de combinatória, de configuração retangular e de comparação, tá bom? Então, aí a ideia de proporcionalidade é quando o problema traz aquela ideia assim, que A está para B, assim como C está para D, por exemplo. Estabelece uma relação entre os elementos do problema. Vamos ver exemplos agora? Vamos lá. Uma situação-problema do campo multiplicativo que traz a ideia de proporcionalidade. Então, tá aí na tela de vocês. Paulo comprou 3 cadernos e pagou R$14. Quanto pagaria se tivesse comprado 6 cadernos desse tipo? Então, ele nos dá uma referência de quanto a gente pagaria em 3 cadernos, e depois ele pergunta se a quantidade de cadernos fosse outra, quanto nós teríamos pago. Então, ele traz uma exigência de que a gente estabeleça a relação, né, de proporção, na proporção do que eu pago por 3 cadernos, quanto eu pagaria por 6. Fique bem claro que esse é um conceito que eu estou passando para professores. Não é um conceito que a gente precisa passar para o aluno. É só para a gente ter uma ideia de que é um tipo de problema que precisa compor o nosso repertório, tá? Para a gente entender o que seria proporcionalidade dentro do campo multiplicativo. Tá claro para vocês? Qualquer coisa, vamos colocando aí no chat, tá bom? Então, nosso próximo exemplo. O que a gente tem aí? Aí, então, estou mostrando qual que é a ideia, né? Se em 3 cadernos a gente paga 14, em 6 cadernos a gente vai pagar quanto? Então, qual seria aí o estabelecimento da proporção? Podemos passar. Nós temos um próximo exemplo que diz assim, numa festinha, cada criança levou 2 refrigerantes. Ao todo, 8 crianças foram a essa festinha. Quantos refrigerantes havia? Então, aí, qual que é a relação que se estabelece? Se para uma criança nós temos 2 refrigerantes, para 8 crianças, nós temos quantos refrigerantes? Há uma proporção estabelecida aí, e é essa a ideia que está contida no problema, tá bom? Então, quando a gente trabalha esse tipo de problema com os nossos alunos, nós estamos trabalhando proporcionalidade, tá? Daqui a pouco, a gente vai falar sobre estratégias para resolver. Por enquanto, nós estamos falando sobre as ideias que estão implícitas nesses problemas, para que nós, professores, possamos observar, tá? Pode passar. A nossa próxima ideia dentro do campo multiplicativo, que pode constar num problema, é a ideia de comparação, quando a gente compara um elemento com o outro. Então, um exemplo que a gente pode ter aí, que normalmente é um exemplo clássico também, né? Então, a gente tem um próximo exemplo aí no slide que está dizendo assim, ó. Marta tem 4 selos e João tem 3 vezes mais selos que ela. Então, quantos selos tem João? Quando eu digo que Marta tem 4 e João tem 3 vezes mais, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando a quantidade de Marta com a quantidade de João.
uma quantidade é referência para a gente entender qual que é a outra quantidade. Então, aí está estabelecida a relação de comparação dentro do problema. A gente percebe que um problema, quando ele traz a ideia de proporcionalidade, ele é diferente em relação ao problema de comparação. Ele traz ideias diferentes. Então, a gente tem que, dentro do nosso repertório de atividades, dar conta das duas ideias. São duas ideias diferentes e que as crianças devem ser desafiadas nessas duas ideias, tá bom? Passando mais para frente. Jonas tem 12 anos e seu primo André tem a terça parte. Então, no outro problema, a gente falava 3 vezes mais. Nesse problema, a gente fala a terça parte. Lembra que a gente falou que no campo multiplicativo a gente trabalha tanto com a ideia de multiplicação, 3 vezes mais, quanto com a ideia de divisão, terça parte, da idade do outro. Então, quantos anos tem André? Então, olha que gama enorme a gente tem para trabalhar o campo multiplicativo. E muitas vezes a gente, sem perceber, trabalha 2 ou 3 problemas só diferentes e não percebe o quanto que a gente deixou de explorar, né? Quantas ideias a gente pode ter. Então, dentro de uma ideia de comparação, olha só, a gente já trouxe um problema que fala de 3 vezes mais, a gente está trazendo um problema que fala de terça parte, e a gente ainda pode inverter as incógnitas. Então, olha que gama de situação-problema que tem só dentro de uma das ideias. E isso acontece com todas, tá bom? Podemos ir para frente. Olha aí esse comentário para a gente pensar. A quantidade de selos de João e a idade de André são calculados respectivamente por comparação com relação à quantidade de selos de Marta e a idade de Jonas. Então, existe comparação nas duas ideias de problema, tá? Então, esse tipo de problema vai envolver noção de dobro, de triplo, de terça parte, de metade, de quádruplo. Então, qualquer uma dessas ideias que a gente tiver usando numa situação de comparação vai estar compondo um problema nesse mesmo campo. E é importante a gente explorar essa variação, porque a gente nunca sabe, por exemplo, numa avaliação externa, em que formato vai vir essa exigência, né? Se vai vir como dobro, se vai vir como terça parte, se vai vir como comparação, se vai vir como proporcionalidade. Então, são várias ideias que a gente precisa explorar com as crianças para que elas deem conta de desenvolver todas as habilidades envolvidas aí, nesse ensino. A nossa próxima ideia para explorar aí no campo multiplicativo é a configuração retangular. Então, existem problemas que, para serem resolvidos, a gente vai usar a ideia de configuração retangular. O primeiro exemplo que a gente tem aí é esse, no próximo slide. Um salão tem 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há nesse salão? Quando a gente vai oferecer em sala de aula, é sempre importante que essas ideias tragam as representações para ajudar as crianças a entenderem, né? As representações de desenho. Então, aí, a gente tem um salão com 5 fileiras e com 4 cadeiras em cada fileira. Então, quantas cadeiras há nesse salão? Quando a gente usa esse tipo de problema, de ideia, a gente está trabalhando com configuração retangular. Já não é mais proporcionalidade, já não é mais comparação. É configuração retangular, ainda trabalhando o campo multiplicativo. Tá? E aí as crianças precisam ter oportunidade de refletir sobre esse formato de problema também. Passando para o próximo. A gente tem uma outra ideia aí. Numa classe há 35 carteiras organizadas em fileiras com a mesma quantidade de carteiras, ou seja, 7 carteiras. Quantas fileiras há? Então, veja, no outro problema, ele me deu a quantidade de fileiras, a quantidade de carteiras e me pediu o total. Nesse problema, ele me dá o total, me dá a quantidade de carteiras e me pede a quantidade de fileiras. Então, basicamente, é o mesmo problema com a incógnita em outro lugar, certo? Que é esse exercício que a gente precisa também fazer. Configuração retangular ainda, só com incógnita em lugar diferente. Então, esses problemas são uma importante base para a construção do conceito
de área de uma superfície retangular. Então, assim a gente vai construindo com a criança essa ideia. Pode manter, tá? O próximo slide. No próximo slide, a gente vai entrar na ideia de combinatória, que também faz parte do campo multiplicativo, mesmo que, a princípio, a criança não vá usar diretamente a ideia da multiplicação para resolver, ela usa formas indiretas para resolver. Nesse tipo de ideia, isso fica muito claro, porque as crianças, normalmente, elas têm necessidade de riscar para entender quantas combinações elas podem fazer, mas já é a ideia do campo multiplicativo acontecendo, e é uma etapa que faz parte, até que ela entenda que ela pode representar isso por uma multiplicação, bom? Então, no nosso primeiro exemplo, a gente vai ver um problema assim, ó. Uma menina tem 3 blusas e 2 saias de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando as saias e blusas? Nem sempre esse é um problema oferecido quando a gente trabalha com campo multiplicativo. A gente esquece da ideia de combinatória, né? E eu estou me incluindo aí nesse leque, porque quando a gente é desafiado a pensar no problema de multiplicação, talvez não seja a primeira situação que a gente pensa, a de combinatória, mas ela ajuda muito a compor essa ideia, ajuda muito o aluno a avançar, tá bom? Nosso próximo slide, ele vai lembrar, gente, que não é uma ideia muito trabalhada em anos iniciais, no entanto, ela é muito interessante para apresentar às crianças o pensamento combinatório, né? Que as crianças acham até que estão fazendo aí um jogo, uma diversão, e, na verdade, já estão pensando no campo multiplicativo. Seguindo adiante, o que esse slide vai dizer para nós? Que é muito importante, que eu vim falando ao longo da apresentação desses slides, que é muito importante a gente diversificar situações problema. Então, o que eu posso fazer? Eu não preciso trabalhar comparação, proporcionalidade, combinatória, configuração retangular, tudo dentro da mesma aula. Eu posso ter me organizado para trabalhar o campo multiplicativo aí por um bimestre todo, e aí dentro desse bimestre eu vou dividindo as aulas. Eu trabalho um dia proporcionalidade, mas eu trabalho lembrando de variar incógnita de lugar. Eu trabalho proporcionalidade, lembrando de usar a ideia da multiplicação em um problema, a ideia da divisão em outro problema, né? Isso, na hora de planejar, é importante para nós pensarmos sobre isso, na diversificação das ideias, na diversificação de onde eu coloco a minha incógnita, e na diversificação também do tipo de solução que eu vou ter. Se é uma solução que eu vou pensar em dobro, que eu vou pensar em terça parte, se eu vou usar multiplicação, se eu vou pensar em divisão, né? E isso permite ao aluno a construção de raciocínios adequados a cada situação. E eles devem ser incentivados a criar formas de registro que sejam significativas para eles. Então, muitas vezes a gente fica ansioso em querer ver já de cara ele identificar que tem uma multiplicação. Mas muitas vezes ele vai fazer um esquema para perceber isso. E muitas vezes esse esquema, e na maior parte das vezes, esse esquema que ele faz como estratégia pessoal, ajuda ele a chegar com menos custo à ideia de uma operação formal. Ele vai construir essa ideia, vai ter mais significado para ele do que se ele tiver que decorar, quando fala de 3 vezes mais a multiplicação. Nem sempre essa ideia vai funcionar. Então, ele precisa realmente entender, né, o que acontece. Passando para frente, a gente tem aqui alguns registros de atividade que mostram para a gente como a criança pensa. E aí a gente pode sugerir que tipo de intervenção a gente faz para que essa criança avance mais um ponto. Porque quando ela pensa e olha pros, é hora de acalmar o coração, faz um carinho aí no coração, né? Porque muitas vezes a criança vem com um pensamento que não é o que a gente espera. E de cara a gente vai falar, tá errado. Né? Mesmo que a gente não fale para o aluno, a gente fala para nós mesmos, tá errado, ele não sabe fazer. Não tá errado. Ele está numa etapa
E aí, quando a gente percebe que ele está numa etapa que ainda não chegou ao 100% que a gente espera, tem alguma coisa ali que a gente pode falar, ou que a gente pode mostrar, que ajuda ele a dar esse passo. E isso tira uma carga de nós. Porque quando a gente acha que está errado, ao mesmo tempo a gente pensa, eu não consegui ensinar. E quando a gente pensa que é uma etapa, e que tem alguma coisa que eu posso falar para esse aluno que vai ajudar ele a ir para frente, eu estou junto com o aluno, eu estou construindo com ele. Então, eu não fiz e nem fiz nada errado e nem deixei de fazer nada ainda. Tá? Então, vamos tirar essa carga dos nossos ombros, vamos entender que as ideias que as crianças trazem, mesmo que elas não estejam totalmente adequadas ao que nós esperamos, são ideias que estão sendo construídas, eles vão chegar lá. Então, a gente está num processo, a gente está num caminho. E olha aí o registro de atividades. Olha a primeira figura aí que está na esquerda, os traços que a criança faz naquela ideia de combinatória lá. 3 camisetas que estão embaixo, e olha lá, 2 saias em cima, e a criança faz o quê? Os risquinhos de uma camiseta com cada saia, para ela poder contar quantas combinações foram feitas. E aí você fala, ela não entendeu como multiplicação. Ela ainda não entendeu. Mas essa ideia de ligar uma camiseta com uma saia é um primeiro passo para ela perceber depois que ela pode registrar isso de outra forma. E de que forma eu vou mostrar isso para ela? Pode ser que a hora que a gente chame os alunos para socializar as suas resoluções na lousa, o aluno que chega lá e mostra, eu fiz 3 vezes 2, porque eu tenho 3 camisetas e 2 saias, ele vai estar ensinando para esse outro aluno que fez os risquinhos, que a ideia que ele teve quando ele fez os risquinhos foi exatamente de fazer 3 vezes 2. Então, a socialização também vai ser um apoio grande para nós. O nosso esforço está em mediar uma criança mostrar para outra o que eles fizeram, e o nosso esforço é menor em explicar, porque eles explicam uns para os outros, e muitas vezes a linguagem de uma criança para outra é mais eficiente do que a linguagem do professor. Só que elas precisam da nossa mediação para que isso vá para uma direção só, né? As crianças, se elas ficarem por si só, elas se perdem na ideia, elas perdem o foco, mas a gente pode dar essa dimensão para elas. Olha aí uma outra atividade sendo mostrada para nós aí. Para a ideia dos 3 vestidos e 2 pares de sapatos e 2 bolsas. Olha como essa criança pensou. Ela pegou lá os 3 vestidos, pegou os 2 pares as 2 bolsas, multiplicou, chegou a 6. E aí ela pegou esses 6 e multiplicou pelos outros 3 pares de sapato e chegou a 18. E aí ela colocou. Ela pode arrumar a boneca de 18 maneiras diferentes. Mas provavelmente essa criança, para conseguir chegar nesse raciocínio mais complexo, ela já teve um momento em que ela riscou, em que ela riscaria vestido com bolsa, vestido com sapato, né? E ela teria, com certeza, mais trabalho, mas ela estaria desenvolvendo uma ideia válida, tá bom? Próximo slide. E aí a comparação, né, de uma criança que resolve com a multiplicação em termos formais e do que a outra criança pode estar fazendo para desenvolver essa ideia. Então, o que ela fez? Represente as situações possíveis em uma árvore de possibilidades. Então, ela pegou os 3 vestidinhos, ela pegou os 3 pares de sapato, e ela pegou as 2 bolsas e fez as combinações. E depois ela contou quantas combinações ela conseguiu montar. Deu mais trabalho? Deu. Mas ela mostrou como que ela desenvolve a ideia da multiplicação que está evidenciada na primeira figura desse slide. Então, é importante a gente dar a possibilidade deles fazerem os esquemas. Sim, os esquemas ajudam a compor as operações formais. Conhecer as formas de pensamento que a criança pode ter, mesmo as formas que não sejam consideradas pelo professor como as melhores alternativas de resposta, facilita ao próprio professor encaminhar as intervenções que fazem diferença na promoção de avanços. Porque se a criança não consegue chegar na ideia de que é uma multiplicação, a gente não sabe onde isso está emperrando na cabeça dela. A gente não sabe o que está bloqueando ela entender que ali tem uma multiplicação. A partir do momento que a gente permite ou estimula o esquema,
Se tiver algo sendo composto de forma inadequada no raciocínio dela, a gente vai identificar onde é que está. Onde é que está faltando algum entendimento para que ela chegue à ideia da multiplicação. Então, os esquemas são importantes, inclusive, para nós, professores, para a gente entender que tipo de intervenção a gente vai fazer. E o que é muito importante e nos apoia muito? Registros compartilhados. Professores, usem e abusem de serem o modelo de raciocínio lá na frente. Peçam ideias de como resolver o problema e sejam um escriba. Porque vocês, nesse momento em que a ideia inicial, vamos pensar que eu nunca trabalhei combinatória com eles. Ao invés de deixá-los fazerem sozinhos, eu vou para a lousa e peço para que eles me falam como eu vou resolver. E eu vou fazendo os registros e vou perguntando. Tá bom assim? Essa ideia está sendo desenvolvida? Vamos voltar lá no problema. Vamos ver o que o problema faz. Ah, ele falou que são 3 blusas. Aqui tem 3 blusas. Ele falou que são 2 saias. Aqui tem 2 saias. Eu combinei cada blusa com cada saia. Então, eles vão me dando as alternativas. Eu vou evidenciando na lousa. Por que eu estou fazendo aqui? Eu estou modelizando a forma de pensar o problema. E aí, numa próxima aula, eu posso permitir que eles façam isso em duplas. Por quê? Eles já tiveram um exemplo eficiente que mediou o pensamento. Agora, eles podem se ajudar. Em outro momento, eu posso estar na lousa mostrando toda aquela ideia e posso pedir para que eles, depois que se organizaram em grupos, eles venham na lousa e mostrem para nós o que eles estão fazendo, como eles resolveram. E um grupo vai comparar a sua solução com o de outro grupo e vai pensar se foi eficiente e igual, se chegou ao mesmo resultado. Então, as crianças aprendem com a socialização de registros. Os registros compartilhados coletivamente, eles modelizam o raciocínio de resolução e permitem a troca de estratégias de solução entre os próprios alunos. Então, é muito importante, enquanto estratégia, se utilizar de modelizar pensamento, quando eu sou escriba e eles pensam, e também de colocar os alunos para compartilharem como resolveram uns com os outros, porque eles vão identificando também quando eles não escolhem formas eficientes de resolver o problema, quando o colega pensou melhor do que ele, e quando ele olha que alguém que é um par para ele, que é de igual, tem a mesma solução, ele começa a se exigir pensar diferente. Podemos passar, Paula, a gente já está chegando no final. Então, o que é importante aqui, o nosso resumão? Olha só, conhecer as formas de pensamento que a criança pode ter. Permitir que os registros sejam compartilhados coletivamente. Permitir que os registros sejam compartilhados entre as próprias crianças, tendo o professor como mediador dessa ação. Todas essas situações facilitam ao professor encaminhar as intervenções que vão fazer diferença na promoção de avanços. Então, tudo isso, gente, é trabalhoso? É. Mas é para apoiar o seu trabalho. É para apoiar que a sua turma chegue junta lá na frente. Porque muitas vezes a gente vê um aluno chegar e fica angustiado de ver que o outro não foi. Por que esse conseguiu e aquele não conseguiu? Às vezes, o que não conseguiu, ele se ressentiu de uma dessas estratégias que a gente não usou. Tá bom? E aí, eu vou deixando aqui para vocês as referências que vocês podem consultar sobre esse exemplo e peço ao Danilo para trazer para a gente, vocês podem colocar no chat aí dúvidas e considerações, que a gente já está encerrando aí o nosso horário, sei que vocês têm um tempo, mas podem deixar dúvidas e considerações no chat, se tiver alguma coisa que a gente já possa responder agora, o Danilo me avisa, senão a gente já vai caminhar para o encerramento da nossa pauta. Débora, a maior preocupação está sendo a respeito do acesso ao link, mas eu avisei aqui que a gente vai disponibilizar um formulário depois para eles marcarem a presença e o Paulo está marcando de quem já está logado. Fora isso, não tem ainda nenhuma questão. Teve problema? Muita gente não está conseguindo acessar pelo celular o link da formação. Então, alguns estão assistindo juntos na sala, alguns estão assistindo junto no computador da escola. Então, só para dizer que eles não estão individualmente no aparelho. Essa é a maior dúvida que apareceu por aqui. Ah, então tá tudo bem. O importante é que a gente esteja conseguindo se apropriar
das informações, mesmo que a gente esteja vendo em grupo, né? O material pode ser compartilhado com vocês depois, se for vontade, né, do grupo. Se o grupo quiser, o PPT a gente envia, dá para estudar mais um pouquinho. E nós nos colocamos à disposição, professores, para que as dúvidas cheguem até depois da reunião. É só passar sua dúvida para o seu coordenador. Se o coordenador souber que ele também é autoridade no assunto, ele pode responder, ele vai te ajudar. Mas se for algo específico da formação, que eu possa ajudar, peça para o seu coordenador encaminhar, que ele tenha acesso direto comigo, pelo grupo de coordenadores de anos iniciais, ele tem meu contato direto, tem contato de qualquer PCNP do núcleo que ele precisar através de mim. E aí, trazendo a dúvida, a gente manda a resposta, a gente compõe um material complementar, ou às vezes até pensa numa nova pauta, se for uma dúvida comum, se for alguma aflição aí coletiva, a gente já pensa numa pauta que dê conta dessas dúvidas, tá bom? Então, por isso que é importante não deixar de anotar, para que a gente não se esqueça, não perca nenhuma ideia aí pelo caminho, e possa encaminhar. Eu estou à disposição, a gente não trabalha só no dia da reunião, a gente trabalha entre as reuniões também. Tá bom? Então, estou à disposição de vocês. Mais alguma coisa, Danilo, apareceu? A Patrícia Silva, ela fala, se você puder enviar o material, ela agradece. Ah, com certeza, então. Vou encaminhar para o grupo de coordenadores o material, e aí os coordenadores fiquem à vontade para compartilhar com seus professores, ou até para fazer um desdobramento depois na escola, tá bom? Bom, eu espero que em relação ao campo multiplicativo, apesar da correria, né, bastante coisa para a gente falar em pouco tempo, mas eu espero que tenha colaborado de alguma forma. Vai ter o formulário para vocês preencherem, vai ser encaminhado aos coordenadores também, para que vocês registrem no formulário a participação de vocês, para que vocês reflitam sobre o que vocês ouviram aqui hoje e o que vocês conseguiram se apropriar ou não. Ele não é uma provinha, viu, gente? Não é para ser encarado assim. É só para dar para vocês mesmos a dimensão do quanto a formação fez diferença. Isso também é um indicativo para nós, para a gente saber até onde o que a gente apresentou foi suficiente ou não. É uma ação para a gente se replanejar para outras formações também, tá bom? Se não tiver mais nenhuma dúvida, Danilo, aí eu vou passar a palavra para a supervisora, para a Gislaine, para a gente poder se despedir. Não, Débora, não tem nenhuma dúvida, não. Tá, ok. O material eu vou encaminhar com certeza, tá bom? A nossa super Adriana tá por aí, quer dar a sua palavra? Débora, a gente teve que entrar numa outra reunião. Tá ótimo. A supervisora Adriana, me parece que ela tinha pedido para falar, não sei se ela ainda está presente. Você consegue vê-la, Danilo? Se ela não estiver disponível, eu vou encerrando por conta do horário. Débora, a Adriana está em espera, mas eu não consigo colocar ela na reunião, então eu não sei se ela está tendo alguma dificuldade para acessar. Se tá bom. Quiser, nós encerramos, né? Tá legal. Então, eu vou agradecendo mais uma vez o apoio de toda a equipe do Núcleo Pedagógico, especialmente hoje o Paulo e o Danilo. E eu vou dedicar essa reunião hoje para uma pessoa que compôs com a gente o Núcleo Pedagógico até o dia de hoje, a Priscila. Vou dedicar a ela esse empenho, essa garra, seja uma vibração que acompanhe a Priscila aí nos próximos passos que ela vai dar fora do núcleo pedagógico a partir de hoje. Um beijo para a Priscila. Obrigada, professores, pela presença de vocês. Vocês são as grandes estrelas aí, quando a gente está pensando numa pauta. É sempre a ideia de oferecer um apoio, de pensar como a gente pode ajudar. Então, nós estamos aqui à disposição. Um abraço a todos, muita alegria em revê-los. E até a próxima reunião. Beijo.